Meu nome é Sandro Cunha, tenho 41 anos, sou nascido e criado na vila de Hidrolândia, no interior da Bahia, lá onde minha primeira profissão é trabalhar com meu pai, né? Fui criado dentro de uma oficina de mecânica, oficina de lanternagem. Próximo, lado não mais próximo da nossa oficina, tinha uma marcenaria, que era sempre o meu refúgio. Então, assim, às vezes eu saía, que era um senhor chamado No. Então ele fazia algumas peças em madeira, fazia móveis, e eu sempre estava lá ajudando, dava aquela fugida. Garoto, estava ajudando e ia lá ver ele trabalhando. Então, a partir daí eu comecei pegar pedacinhos de madeira nessa marcenaria e fazer pequenos entalhos. Eu lembro que o primeiro que eu fiz foi o nome da minha mãe, que é Rita. Então eu entalhei o nome Rita num pedacinho de madeira para minha mãe. Daí então, jovem, muito jovem ainda, apesar de ter essa profissão, adquiri família muito cedo, né? Depois disso tudo eu tive que sair da Bahia, fui para Goiás a trabalho, procurar trabalho, melhorar. Então eu era um jovem com criança, tendo um filho, criança, né? Então eu fui procurar melhoras em Goiás. Fui para a cidade, uma pequena cidade de Pilar de Goiás, pequena e muito bonita, por sinal, cidade linda. Fui trabalhar com o meu tio, também em uma oficina mecânica. Aí, nessa oficina mecânica, a época não era muito boa e foi aí que surgiu um senhor chamado Miro, que tinha umas máquinas de marcenaria e, infelizmente, o filho dele tinha falecido. E aí, com isso, ele sabia que eu tinha habilidade com as mãos para poder trabalhar com marcenaria. E ele, vendo a minha vida meio difícil, ele me ofereceu a marcenaria. Eu arrumei um pequeno espaço e comecei a fazer alguns bancos, mesa, comecei a fazer algumas coisas. E aí logo em seguida foi quando ele próprio me avisou que ia começar um restauro na igreja de Pilar de Goiás. E aí foi quando ele me indicou a trabalhar nessa igreja e me apresentou para algumas pessoas. E foi quando eu foi quando eu tive o primeiro contato com o restauro. Fui restaurar algumas esquadrias dessa igreja. Daí então comecei a ter esse contato com igrejas históricas, que era uma coisa que eu não tinha até então, esse contato. Mas que para mim fez uma vasta diferença, foi muito bacana. Que aí realmente eu comecei a fazer algo que eu gostava de fazer, que era trabalhar com a madeira. Então, assim, era o som, o cheiro da madeira. Então, isso eu sempre tive essa coisa, essa paixão. Então, teve alguns artistas que começaram, que eu comecei, foi a primeira vez que eu tive contato com a peça do Mestre Veiga Vale, por exemplo. O Mestre Veiga Vale foi nessa época que eu tive esse contato. Até então eu não conhecia. Depois veio o Aleijadinho, tive contato com obras do Mestre Aleijadinho. E além desses dois artistas, tem artistas que me inspiraram muito, são artistas não conhecidos, mas me inspiraram muito, que é o Isaías, que chegou a trabalhar comigo na Biapor também, o Zé Coutrinho, que é de Silvânia, cidade de Silvânia, mais conhecido como Zé Cidadão, é um artista popular. Então, assim, esses me inspiraram muito. Então, eu acho que principalmente esses 4 artistas foram pessoas que me inspiraram de verdade. Através da Biapor, a Biapor é uma empresa de restauro, né? A especialidade da Biapor é uma empresa de restauro. Então, assim, eu conheci várias igrejas. Então, o meu primeiro contato com a Biapor foi trabalhar em igrejas. Então, igrejas, você acaba trabalhando com muitas imagens, com muita arte barroca, e aí isso me inspirou muito. Então, essa questão de trabalhar nas igrejas, eu fui vendo que a minha arte, eu poderia dar sequência. Depois da obra do de São Joaquim, eu poderia dar sequência em mais obras, eu poderia estar melhorando, eu
poderia estar dando uma sequência, porque eu tinha oportunidade, eu via naquelas igrejas muitas sobras de madeira, via muito desperdício, às vezes de madeiras que iam para o lixo, mas não desperdício, mas madeiras que não seriam mais utilizadas naquela obra. Então eu comecei a pensei em reutilizá-las, né? Então praticamente as minhas obras são quase todas, não são todas, mas a maioria delas são feitas com sobras de madeira. Então eu me inspirei muito nessa questão dessas madeiras, trabalhar nessas obras em igrejas e reaproveitamento de madeiras. Então colagens, colando peças para poder dar tamanhos que eu precisava, que eu imaginava que eu iria fazer a peça. Eu tinha uma peça na minha mente, eu precisaria de madeiras aqui. Então eu não tenho essa facilidade. A madeira hoje, inclusive, é muito difícil, né? Então você encontrar madeiras com tamanhos. Geralmente eu reutilizo, eu pego pranchas, pedaços de pranchas. Às vezes eu deixo de fazer uma peça, eu imaginava em fazer uma peça de 1 metro, mas eu não tenho madeira de 1 metro. Então eu vou me adaptar. Então assim, as minhas obras são tamanhos que... Todos os tamanhos, são variados os tamanhos, que são peças que eu encontrei. Então eu utilizo e adapto as minhas peças para aquela madeira. Então geralmente eu pego 2, 3 pedaços de tábuas de madeira e faço colagem, sistema de colagem. Colo e deixo por aproximadamente 48 horas colados, presos numa prensa, com grampos, sargentos. Então deixo isso pressionado por em torno de 48 horas, aí ele acaba virando um bloco. Aí através desse bloco eu começo a esculpir o que eu tenho em mente. Uma outra dificuldade que tinha no início além das madeiras, a dificuldade de você encontrar madeiras, de todo esse processo, para fazer uma escultura como essa aqui do São Joaquim. São Joaquim, por exemplo, eu não tinha ferramentas adequadas para poder esculpi-lo. Então assim, eu não tenho a facilidade que eu tenho hoje. Hoje eu tenho ferramentas, você vai no mercado, você tem muito mais opção de ferramentas. Então eu tive que improvisar lâminas de serra para poder fazer faquinhas, para poder entalhar. Eu tive que usar agulhas, seringas. Geralmente eu arrumava isso, cheguei a pegar até no curral de um senhor uma vez, ele chegou até a me dar uma agulha que ele aplicava em animal para mim fazer uma pequena goiva, para mim fazer olho, para mim esculpir olho com uma agulha e aplicar vacina em animal. Então eu utilizava essas artimanhas, essas ferramentas para poder, além de ter que colar as peças, eu tinha que criar também essas ferramentas. Então, como várias outras, que improvisar realmente. Apesar de ser religioso e ser evangélico, a minha família é toda evangélica, eu comecei a esculpir santo. Então, às vezes, eu cheguei a ser questionado por isso. Ser evangélico, de uma família evangélica, e estar esculpindo santo. Então, assim, para mim, isso vem além da arte. Eu acho que eu esculpo por arte. Eu não faço as minhas esculturas. Eu acho que isso não tem ligação, questão de ser evangélico, de esculpir. Então, assim, o tempo que eu fiquei trabalhando dentro dessas igrejas e vendo obras de arte do Veiga Vale, de Mestre Aleijadinho, isso veio me inspirar a esculpir santos, imagens. Apesar de ser realmente, de vindo de uma família evangélica. Na verdade, não pode ser uma coisa muito perfeita, porque geralmente muitas das vezes, eu utilizo a minha própria mão como modelo, ou não como modelo, mas para me ter forma. Na verdade, essa é uma inspiração que eu tenho. Isso foi assim, essa riqueza de detalhes, de veias, músculos, essa questão da anatomia, isso foi uma inspiração muito do mestre Aleijadinho. Se você for pegar as peças do Veiga Vale, ele já não tem essa riqueza de detalhes. Sim. Essa quantidade de veias que o Aleijadinho deixava. O Aleijadinho ele transmitia para você
essa questão desse sentimento todo e essas veias pulsantes, as veias muito altas. A realidade, né? A realidade. Então ele tentava transmitir essa realidade. Então isso eu acabei convivendo, tendo a oportunidade de restaurar algumas obras do Aleijadinho e não me inspirar e tentar fazer algo próximo do que ele fazia, né? Como eu acabei adquirindo essa vontade, esse desejo de aprender e de essa coisa, então assim você vai, as pessoas vão te vendo a fazer e vão tomando gosto. Por exemplo, hoje eu tenho meu filho, mas os meus filhos já estão indo para o mesmo lado. Então assim o Breno está me acompanhando, por exemplo. Eu tenho a minha família que praticamente trabalham todos aqui na construtora. Trabalho aqui já há 19 anos. O meu filho mais velho, o Breno, já trabalha também, é marceneiro, está seguindo os meus passos, já esculpe algumas coisas, então já está esculpindo algumas coisas. Eu tenho o Bruno, que é o meu filho do meio, que já assim, está fazendo estágio aqui de engenharia, mas que pinta muito bem, faz telas fantásticas. Faz umas pinturas em telas, então assim, estão seguindo os meus passos. E agora a gente vai começar mais um processo, que é a abertura da forma após um tempo de secagem do material que ficou lá dentro, com o cabelinho e o Estácio. A forma de fibra de vidro é feita numa outra etapa, lá na outra oficina, com o Jailton e a Carla. Então, enquanto eles abrem aqui, eu queria convidar vocês para poder conhecer lá a etapa da fabricação da forma. E aqui é a etapa anterior da onde a gente veio. Temos aqui o Jailton e a Carla nessa etapa da moldagem, que mistura arte, técnica e alquimia. E mais o talento, naturalmente. Bom, pessoal, bom dia. Aqui, nós estamos aqui na serralheria, no Palácio Universitário da UFRJ, na URCA. Aqui nós estamos trabalhando com a empresa Biapó no restauro da fachada e telhados, incluindo forro também na parte interna. Como eu sou da parte de restauro de materiais metálicos, coisa aí, nós pegamos essa peça aqui, ó, que se chama buzinote. Nós trabalhamos com ela, nós achamos a única peça na fachada externa, na ala leste, encontrada. O que nós vamos fazer com essa peça? Nós vamos restaurar ela e voltar ela para o seu local de onde estava. Ela é original, tanto que está um pouco danificada. Vamos trabalhar nela, essas partes que estão completamente amassadas, tal. Vamos fazer uma limpeza nela e retornar com essa peça para o local.
Geralmente eu durmo às 8h30, aí acordo às 4 horas e chego aqui por volta de 6 horas. Às 6 horas tem o DDS e tem uma oração também. Coloco o uniforme e nós partimos para a higienização do campo. É um mutirão de limpeza, de arrumação, todo dia. Eu passei 3 anos da minha vida desvinculada do trabalho por motivo de doença, que foi a síndrome do pânico e bipolar. Esse projeto tem como principal missão incluir usuários da rede de atenção psicossocial no trabalho, no mundo do trabalho. No caso aqui, na obra de restauração do Palácio Universitário. Nós trabalhamos com cantarias, com decapação, aprendemos também a pintar, a lixar, consertar estátuas, conviver com outras pessoas de mundos diferentes, com a diversidade, né? Cada dia é um aprendizado novo. Eu faço de quase tudo um pouco. Às vezes quando eu faço faxina, de vez em quando eu descasco grade, quase tudo um pouco. Nós adaptamos os serviços para que eles não trabalhem em situações de risco, que não trabalhem com materiais perigosos, mas a gente pensa numa progressão, de forma que eles possam ter capacidade de trabalhar em diversos âmbitos dessa atividade, da atividade da construção civil. O meu trabalho da minha função é servente, né? O que eu faço é de puxar corda, puxar telha, puxar tronco lá para cima, descer o entulho, tábua. A Biapó ela tem como base na sua missão, né, no tripé, a valorização do homem, da história e do trabalho em equipe. E esses 3 pontos eles vêm de encontro ao histórico do prédio, por exemplo, e a ideia do direito. O direito à cidade, à memória, ao patrimônio, e é uma construção de uma identidade. Eu passo ali na sala e vejo uma frase do Lima Barreto, falando que ele viu uma moça passando com um caderno embaixo do braço e imaginou que aqui, engraçado, isso aqui está parecendo uma escola. E eu acho que ele já estava ali profetizando, né, que seria essa faculdade hoje. Eu sempre gostei muito de história na escola. E foi muito engraçado porque quando eu vim trabalhar aqui na Biapó, eu não sabia da história daqui, que foi o primeiro e maior hospício da América Latina. E quando começou a conversarem a respeito da exposição e tudo mais, que foi dado isso em pauta, e também nas nossas aulas de educação patrimonial, eu fiquei encantado com isso. É muito interessante que hoje eles estejam trabalhando na restauração desse prédio, que historicamente foi o lugar para onde era o primeiro hospício, né, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então hoje é possível preservar isso como história, preservar o patrimônio arquitetônico e não mais ser um lugar que restringe, né, mas ser um lugar onde as pessoas têm um contato com ele a partir do trabalho, do campo do trabalho. O programa ele exige que a pessoa esteja matriculado, regularmente matriculado no programa de assistência psiquiátrica, assistência em saúde mental. O trabalho ele te dá um lugar, né, na sociedade. Nossa sociedade é uma sociedade que valoriza o trabalho e onde o trabalho nos localiza, né? Qual é o mote da reforma psiquiátrica? É você poder enxergar essa pessoa que é um paciente, que faz tratamento psiquiátrico, como um cidadão. Então, não vejo reforma psiquiátrica sem caminhar para esses projetos de geração de renda. Eu acho que eles são essenciais. Acho que para mim a experiência do projeto tem se configurado como uma tradução na prática do que a gente denomina de clínica ampliada. É uma experiência que extrapola a dimensão estrita do tratamento. E junto com isso tem um exercício colaborativo dos parceiros. Então a gente tem a Biapó, a rede de atenção psicossocial, representada pela superintendência, né, que é a gestão dessa rede. E tem também a universidade, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é um tripé que eu acho que tem dado muito certo. Eu acho que sem essas parcerias, e sinceramente, até porque nós não sabíamos nem o caminho. Essas reuniões semanais, essas conversas nossas mensais, com certeza isso ajudou muito. O nosso trabalho tem sido um pouco isso, observar, né, como o trabalho se dá, não só dos usuários colaboradores, mas de todos os colaboradores,
e construir a partir dessa observação modos reais, efetivos desses usuários colaboradores se engajarem nas atividades. Então o trabalho é um aprendizado. Você só não aprende se você não tiver interesse nenhum mesmo, porque toda hora está na sua cara. Eles têm muito desejo de aprendizado e querer aprender e querer que você explique como que faz. É uma coisa que também me deixa gratificante. Mas o que eu aprendi, entendeu? Que agora eu sei que eu posso depender de mim. Esse entendimento do mundo através desse campo do trabalho. O trabalho está na vida de todo mundo, né? E aí você privar, não dar oportunidade para as pessoas trabalharem e tal, é uma forma de preservar de um mundo que está aí, que todos nós vivemos nele, né? E acho que foi um crescimento muito grande, porque começa também a lidar com outras questões, né? Não só questões do mundo do trabalho, mas questões da vida, né? Acho que os impasses são os impasses do cotidiano, de encontros às vezes mais duros ou de momentos mais duros de vida também. Então acho que o esforço é um esforço também do cotidiano de se levantar, de chegar cedo, de dar conta de suas horas de trabalho, né? Apesar às vezes de estar em momentos mais fragilizado, poder estar no trabalho fragilizada. Não foi fácil no começo, não é fácil para ninguém. E hoje em dia eu aprendi que as minhas crises, elas são como chuva de verão. Ela vem com aquela velocidade e daqui a pouco ela passa. Então eu não achei tanta diferença de lidar com eles ou com outros coisas, que eu já tinha uma equipe. Então, quando você passa confiança para eles, eles mesmos vêm me procurar. Marquinho, para onde que eu vou? Eu sei qual é o tempo deles, eu sei qual é o meu tempo, eu sei que eles me respeitam e o principal, eu também tenho que respeitar eles. Encontrar um lugar, né, uma empresa que tem uma política assim, que não é só da lógica da produtividade, e que pensa aí nos efeitos do que é conviver com a diferença num campo de trabalho, com as pessoas das mais variadas formações e percursos de vida. Eu acho que isso é um legado assim, para todo mundo, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a experiência que está acontecendo na construtora Biapó é super importante. Eu acredito que ela possa ser inspiradora de mais e mais processos. A minha vida mudou assim 100% para melhor. As minhas saídas de casa, eu ver a praia me faz bem. Me sinto feliz, me sinto útil. Isso é muito importante para mim. Eu estou trabalhando na restauração de um patrimônio e eu estou restaurando o meu patrimônio.